Olá, iluminados! Seja muito bem-vindo ao Despertar com Propósito. Esse vídeo aqui é um vídeo diferente dos vídeos que a gente compartilha aqui pelas manhãs. Esse aqui vai ser mais um bate-papo, mais um momento de reflexão. Não tem roteiro, não tem um script e não tem um padrão para esse vídeo. É mais um momento de desabafo com vocês, compartilhando coisas que eu tenho vivido atualmente, para que você também que tem vivido isso se identifique, que é dentro dos temas que a gente já aborda aqui no nosso canal, que é sobre desenvolvimento humano. E eu sei que possivelmente esse vídeo vai tocar no coração de alguém. E para não ficar muito assim disperso o assunto, eu vou abordar aqui um assunto aleatório que tem acontecido comigo hoje, que é a questão da transição de carreira. Eu quero focar essa transição de carreira para você que é mulher. O meu público, o público que eu quero atingir mais é mulheres, que eu acho que é um público que eu entendo bem. Eu acho que eu consigo falar bem para você, que é mulher também, e que às vezes está passando por uma transição de carreira. Vou apresentar um pouquinho de mim para vocês. Tenho hoje 35 anos. A vida passa tão rápido, né? Eu tô prestes a fazer 36. Ainda tô um pouquinho longe. A gente tá gravando agora em março. Eu faço 36 anos em setembro. Mas é aquele negócio, né? Quando você faz uma determinada idade, você já tá caminhando para a próxima idade. Você já tá correndo ali pro seu próximo aniversário, né? Então, pode-se dizer que vamos considerar que eu tô com quase 36. Toda vez que eu faço algum aniversário, eu já considero que eu tenho a idade pra frente. Hoje, eu sou casada com um homem incrível. O nome dele é Vander Avelar. E a gente tem uma família maravilhosa, mas nem sempre foi assim. Não em relação ao casamento. Nem sempre eu estive casada. Eu casei no final do ano passado e foi tudo muito maravilhoso. Depois eu vou gravar alguns vídeos contando um pouquinho sobre o nosso casamento, como que foi, como a gente se conheceu, e chamar ele também para poder participar aqui do canal, para que vocês conheçam o Vander também, que é uma pessoa sensacional e é uma pessoa que também está em busca do desenvolvimento humano já tem um tempinho. Então ele é uma pessoa que tem buscado conhecer a si mesmo. Nós estamos nesse processo. E como eu estou nesse processo já faz algum tempo, tô passando um avião aqui em cima, acho que vocês estão ouvindo que eu ainda tô sem microfone. Esperar o avião passar. Desde 2018 que eu tô nesse processo de desenvolvimento humano, foi quando eu tive o primeiro contato com o desenvolvimento humano. E hoje eu tô numa fase de transição de carreira. Já tem muito tempo que vem ardendo no meu coração esse desejo de gravar conteúdo aqui no YouTube. Eu até criei um canal, Melhor Feito do que Perfeito. Eu mudei o nome do canal, né? Que agora é Despertando com Propósito. E acabou que eu não fui tendo disciplina, né, para gravar os conteúdos, porque eu trabalhava com confeitaria. Eu ficava naquela coisa, às vezes tinha dia que eu queria gravar e tinha encomenda de confeitaria, acabava não dando para gravar. E agora eu tô lançando esse projeto, quero ter mais constância aqui de vídeo, tô levando isso aqui a sério agora. Isso aqui é minha empresa, agora eu sou criadora de conteúdo e não tem sido fácil, né? Pode ser que durante esse vídeo eu vá derramar algumas lágrimas, eu vá me emocionar, porque é um processo complicado, doloroso, a transição de carreira. E você que é mulher que passou por isso também vai se identificar, porque desde muito novinha eu trabalhei com os meus pais na empresa deles. Meus pais, desde que eu me entendo por gente, são empreendedores. Por algum tempo minha mãe teve uma churrascaria e depois ela foi trabalhar com meu pai na empresa dele, que é uma gráfica. Graças a Deus os meus pais ainda estão vivos,
Eles já passaram de 60 anos, mas ainda trabalham, ainda tem empresa deles. E eu cresci nesse meio de empreendedorismo. Então, quando eu fiz os meus 26 anos, eu decidi que eu ia empreender com confeitaria. E assim, fiquei... Na verdade, foi com os 24 anos. Eu fiquei 10 anos empreendendo. Que eu comecei a me dedicar totalmente à confeitaria foram com os meus 26 anos, que eu abri definitivamente uma empresa, um MEI, né? Então foram 8 anos registrada, ainda existe, né, o registro dessa empresa, e 10 anos no processo total, desde o primeiro dia que eu comecei a fazer um brigadeiro. Então, quando foi 2023, eu decidi encerrar as atividades da Rose Confeitaria, que era o nome da minha empresa. O sol tá bem forte. E daí em diante eu me sustentei com esse negócio. E assim, depois eu posso gravar um vídeo mais detalhado contando como que era a confeitaria, como que foi esse processo. Mas hoje não vem ao caso, hoje é transição de carreira. E eu decidi parar, né, com confeitaria em 2023 e foi um processo, assim, muito difícil. E às vezes eu me questionava o que Deus tinha para mim e não entendia os propósitos de Deus para mim. E eu ficava me questionando por que eu estava passando por aquilo tudo. Por quê? Porque foi uma fase difícil, né? Eu tentei trabalhar fora por um tempo, até consegui um emprego, mas acabou que eu não passei nos 15 dias ali que você passa de período de experiência, né? Não passei. Comecei a trabalhar na hamburgueria, fazendo freelance só aos fins de semana, então trabalhava sexta, sábado e domingo só. E aquele dinheiro não era suficiente ali para me manter financeiramente, que a renda que eu tinha com confeitaria era muito maior. E para mim, financeiramente foi muito complicado, porque eu sempre me sustentei e eu sempre, desde os meus 21 anos, que eu já não dependia financeiramente dos meus pais. Então, foi muito complicado, porque nessa fase eu já estava morando sozinha. Só que aí que entra o Vander. Eu conheci ele no início de 2024, que foi... Eu larguei a confeitaria em 2023 e eu conheci ele no início de 2024. Quando eu conheci o Vander, ele foi a peça fundamental para me auxiliar financeiramente nesse processo. Então, assim, eu tinha muita coisa de confeitaria, acabei vendendo, então, assim, gerou uma renda também. Ainda tem muita coisa, porque nesse período, né, do ano de 2024 todo, o Vander também ficou desempregado, porque ele tomou decisão de sair do trabalho. Então foi um período muito difícil que eu tive que voltar a fazer doces, que era o que eu sabia, era onde que eu poderia tirar uma renda mais rápido, né? Era algo certo. Enquanto nós dois buscávamos por algum trabalho, né? Buscávamos por emprego. Graças a Deus, em dezembro, acho que foi novembro, ele conseguiu um trabalho. Não, foi dezembro mesmo, início de dezembro. E foi no mês do nosso casamento. Então, assim, a gente já estava com viagem marcada e graças a Deus a empresa que ele trabalha aceitou, né, que ele viajasse de lua de mel. Então, a gente fez a nossa viagem. Como eu disse para vocês, eu quero gravar um vídeo contando para vocês como que foi o nosso processo de casamento, como foi a nossa história de amor, né, até aqui. E a gente tem 1 ano que tá junto. Então, quando foi esse mês de março agora, eu decidi que eu ia parar de novo com confeitaria. Fui pegando algumas encomendas nesse processo de agosto até março, só que pensa em algo que me feria, me fazia mal, é como se eu estivesse fora do meu propósito. Era como se eu estivesse fora da minha direção, que realmente Deus me designou. E desde então eu tenho buscado uma outra direção, um outro direcionamento para a minha vida, né? Buscado aprender uma nova profissão. Tenho
buscado umas outras coisas e eu tomei a decisão, não, eu vou me dedicar ao canal, eu vou gravar ali vídeos, eu vou postar, porque eu sei que esse é o meu propósito. Foi ali que eu comecei a ver anotações de anos anteriores, né? Anos que se passaram, de cursos que eu fiz para desenvolvimento humano e tinha um curso que eu fiz do Wendel Carvalho, que é o método Cronos, que lá a gente identificava qual era o nosso propósito. E eu vou pegar ali o meu propósito para ler para vocês. Aqui tá o meu caderno, né, de quando eu fiz o curso. Inclusive, na época que eu comprei o curso, o acesso era vitalício e eu ainda tenho esse curso. E hoje o Wander tá nesse processo de identificação daquilo que ele quer para a vida dele, né? Que o curso ele traz bastante clareza pra gente em relação a isso. E foi numa aula de propósito e missão de vida que eu escrevi isso. Tinha algumas perguntas pra gente chegar no nosso propósito. Tudo é baseado através de perguntas, né? Você vai conseguir identificar quem você é se perguntando. Às vezes você não sabe qual carreira que você quer seguir, mas com algumas perguntas você consegue se direcionar, né? Às vezes você está num trabalho que você não gosta, porém se você se questionar, poxa, mas o que eu gosto de fazer? Qual que é o conteúdo que eu consumo na internet? Às vezes você está trabalhando no supermercado, você é caixa de supermercado, só que você não gosta de pessoas, você não gosta de lidar com pessoas, você não tem paciência. E às vezes você consome muito conteúdo de computação. E às vezes se você trabalhasse com computação, você seria muito melhor remunerado, se sentiria muito mais satisfeito do que trabalhando com pessoas, diretamente com pessoas, né? Então é através das perguntas, o que eu gosto, o que me dá motivação, o que eu faria até de graça, que vai te direcionar para esse propósito. Então vamos lá. Quando eu fiz o curso do Wendel Carvalho, eu cheguei no meu propósito. E eu estava lendo isso exatamente ontem. Que é o seguinte: eu vou impactar a vida das pessoas por meio do autoconhecimento e amor próprio, para que assim possa ser lembrada como uma mulher que auxiliou muitas pessoas a reconhecer o seu valor. E quando eu li isso aqui, eu falei assim, não estou seguindo o meu propósito. Eu vou começar a ter uma constância de criação de conteúdo para que eu possa falar com outras pessoas, que é isso que eu quero. Desenvolver outras pessoas, mostrar para outras pessoas que elas não estão sozinhas. A vida da gente, ela tá em constante mudança, em constante evolução. Há 3 anos atrás, a confeitaria ainda fazia total sentido da minha vida. O trabalho de uma confeiteira é muito importante, né? Na vida das pessoas, na vida das famílias. Porque um bolo, ele é o protagonista da festa ali, ele reúne pessoas por um momento de felicidade. E os doces eles podem representar um pedido de namoro, um pedido de desculpa, um pedido de casamento também, né? E eu por muito tempo eu fiz presentes, o que significava muito na vida das pessoas. Quantas pessoas às vezes eu ia entregar um presente, aí elas choravam, ficavam emocionadas, então aquilo fazia sentido para mim. Só que aos poucos, como a minha vida foi evoluindo, como eu fui mudando, eu fui crescendo, né? Eu saí dos 20 para os 30 anos, aquilo foi parando de fazer sentido. E na minha cabeça ali, tipo assim, como que eu vou mudar de carreira? Eu fui construindo isso, agora que tá começando a dar certo, agora que eu fiz a minha clientela, como que eu vou deixar tudo para trás? Então, às vezes, a gente é orgulhoso, sabe? A gente não quer começar as coisas do zero, a gente não quer passar pelas dificuldades que a gente passou lá atrás. Apesar que hoje, o conhecimento que eu tenho com o empreendedorismo, eu sei chegar mais rápido, né?
comecei a criar uma clientela, hoje também estou estudando para aprender gestão de tráfego, para fazer anúncios na internet, estou fazendo a fórmula de lançamento também do Érico Rocha, então assim, tô buscando conhecimento, porque o que transforma a nossa vida é o conhecimento. Só que o mais importante de você ter conhecimento é você saber colocar em prática aquele conhecimento. Então é isso que eu tenho buscado, sabe? Colocar em prática o conhecimento. Então é isso que eu te convido a fazer também. Se você tá numa profissão que você não gosta, você quer fazer uma transição de carreira e você tá perdida, sem saber o que você faz, às vezes você trabalhou por muitos anos fichada e hoje você engravidou, você tem um menino pequeno e você quer fazer algo que vai fazer mais sentido para você, que você possa trabalhar próximo do seu filho, te convido a ser ousada, a começar. Sei que muitas pessoas elas não têm essa chance de fazer isso, né? Porque às vezes ela é a única que mantém a casa. Então, às vezes uma transição de carreira para ela imediata vai ser muito difícil, porque ela precisa ali do financeiro, né? Hoje eu tenho uma renda muito menor. E é um tema para vídeo também de como a gente, com a renda baixa, a gente consegue equilibrar o orçamento mensal, né? Porque hoje, como tudo muito caro, a alimentação é muito cara, as contas, né, diárias são muito caras e a gente vai fazendo um malabarismo ali para poder manter as finanças, né? Então, sem renda não dá. A gente tem que ter uma renda para fazer essa transição de carreira. E esse processo de transição de carreira, ele chega a ser um pouco doloroso, porque tem os sabotadores. Os sabotadores que eles vão te sabotar todos os dias, te gerando um sentimento de insuficiência, de incapacidade, vai fazer você pensar que você não é capaz de mudar, que tá difícil, vai fazer você pensar nas dificuldades que você está enfrentando. Às vezes você vai chorar, às vezes você vai pensar, será que eu tomei a decisão certa? Mas tenha paciência. O processo é demorado, né? Para eu tomar a atitude de fazer isso aqui virar um negócio, não foi da noite pro dia. Eu posso dizer que foi da noite pro dia. Mas assim, gravar conteúdo é fácil, né? O difícil é manter uma constância, gravar todos os dias, manter contato com a sua audiência, estar presente nas redes sociais. Não é fácil. Antes de eu vir para esse caminho, né, quando eu comecei a gravar os vídeos ali do Melhor Feito do que Perfeito, eu achei que seria fácil. Mas tinha dia que eu não estava empolgada para gravar vídeo, não queria editar, e também tinha encomenda ou outra que eu tinha que acabar me desdobrando para aquelas encomendas, não conseguia criar um hábito, né, de fazer isso aqui. Mas agora não, agora a ideia central é postar vídeos todos os dias, fazer isso aqui crescer, e convido você que está numa transição de carreira a ser encorajado, tenha ousadia e não, eu ia falar para não ter medo, mas tenha medo sim, mas enfrente esse medo. A coragem não é a ausência de medo, mas se você começar a fazer com medo mesmo, você vai ver os resultados que vai vir para você. É possível ter resultados grandiosos quando a gente exerce a nossa fé. Eu tenho ouvido muito sobre isso, que a fé é a certeza daquilo que não se vê, né? E o medo, quando você tem medo, é a ausência de fé. Eu, por muito tempo, eu ainda tô desenvolvendo isso, tava tendo medo de tudo, de iniciar uma nova carreira, medo de não dar certo, medo de tentar e me frustrar,
Vamos deixar os nossos medos de lado, vamos nos permitir viver coisas boas, coisas novas, coisas grandes. Vamos nos permitir viver algo novo para as nossas vidas. Espero que esse vídeo tenha falado muito com você. Espero que você tenha tirado um bom proveito desse vídeo também. Espero que ele tenha feito você refletir um pouco mais, se caso você está passando por uma transição de carreira. Se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aí embaixo para mim a palavra transição de carreira, para que eu saiba que você chegou até aqui. E comente também um pouco da sua experiência, de como está sendo para você. Me conta a sua história, eu vou gostar demais de ler a sua história aqui nos comentários. E para fortalecer o nosso canal, eu te convido a dar um like se você gostou. Compartilha com alguém também que está passando por esse momento de transição de carreira. Compartilhe com alguma amiga sua que está perdida, que não sabe qual direção tomar. O vídeo anterior eu postei sobre valores, sobre o que te motiva, o que realmente te motiva. Esse vídeo pode ser interessante para ela, então compartilha com ela para que ela também possa ter um direcionamento. É sempre bom ver o exemplo de uma outra pessoa, não é verdade? Se você gostou desse conteúdo e quer continuar recebendo mais desse conteúdo, já siga a gente aí no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim que eu postar um novo vídeo, você vai receber. No comentário fixado abaixo do vídeo, eu vou estar deixando os links de alguns livros de desenvolvimento humano para que vocês possam entrar nessa jornada de cabeça e que possa também aprender cada dia mais. E comprando o livro através do meu link, você ajuda no meu trabalho e contribui para que eu também continue gravando conteúdos para você. Muito obrigada!